Oi, Ju, tudo bem? Olá, tudo bem, Rafa? Tudo bem, muito bem-vindo aqui ao meu podcast Strategist Revival, que eu montei até depois, por exemplo, de um papo contigo e com outras pessoas que eu tive que me ajudaram muito a pensar nisso, sabe? Como é que essas ajudas que eu tenho tido pensando na minha carreira como estrategista, em coisas para evoluir, habilidades e tudo mais, podem ajudar outras pessoas também. Então, e pensei em você, na sua trajetória, enfim, como pode ser legal, não só para mim, mas para quem estiver assistindo também. Eu te agradeço muito, Rafa. Aliás, te agradeço sempre, que você também já foi meu chefe, me ensinou e me ensina muito. Então é um prazer estar aqui conversando e trocando essa ideia com você. Tenho orgulho de ter tido essa oportunidade de ser líder numa agência que você trabalhou incrivelmente bem depois do crescimento que você teve na carreira. E, aliás, conta um pouco da sua carreira, por favor. Eu comecei na propaganda, eu queria ser pesquisa. Eu tinha certeza que o que eu gostava mesmo era de entender o consumidor. E daí eu comecei procurando emprego em instituto de pesquisa. Daí me inscrevi para um, me inscrevi para outro, daí não passei em um, não passei em outro. Daí eu fazia estágio em uma empresa e eu estava super querendo já experimentar outras coisas. Eu já estava começando a ficar ansiosa que eu ia me formar em breve e tal, e eu achava que eu precisava ter outro tipo de experiência também. E daí apareceu a oportunidade de ser estagiária na Fisher, em planejamento. Daí eu falei, tudo bem, é mais perto do que eu quero fazer no futuro, então eu já vou mudar para lá, já que deu certo esse. E daí depois eu sigo tentando virar pesquisa. E daí um outro universo abriu, porque a partir daí eu comecei a ver que tinha um monte de outras coisas que eu gostava. Eu sigo adorando pensar no consumidor, nas pessoas. Na verdade, acho que mais do que falar consumidor, eu gosto de pensar nas pessoas. E o que que levam elas a fazerem as coisas que elas fazem. E daí eu entendi que na estratégia eu tinha a oportunidade de pensar para além do porquê que elas estavam se motivando, pensando, enfim, qualquer coisa, o impacto disso nas decisões e tudo mais. Então, e acho que de uma forma criativa também, comecei a olhar um pouco mais para o espaço cultural das pessoas, né? Então, acho que, ou pelo menos não sei, se a minha experiência com pesquisa estava muito mais pautada numa coisa talvez mais encapsulada, e daí a estratégia me deu a possibilidade de pensar um pouco mais os contextos. Então, eu acabei que adorei a estratégia. Fiquei alguns anos na Fisher, daí depois desses anos na Fisher, eu tive a oportunidade de ser entrevistada por um cara muito bacana chamado Rafa Castro, e ele me convidou para ir para Isobar. E na Fisher eu trabalhava numa agência mais tradicional, acho que tem talvez um monte de gente que nem saiba o que que é a Fisher, mas era uma agência super legal, porém mais tradicional, e a Isobar na época era uma agência 100% digital. E daí eu achei que faria todo sentido, era uma época que as coisas claramente estavam evoluindo para esse lugar, e eu acho que a gente ainda tinha muita coisa para aprender, então eu vi isso como uma oportunidade muito bacana de sofisticar meu repertório, de, enfim, de pensar um pouco diferente do que eu estava fazendo, da forma com que eu estava fazendo. Então eu fui abraçar esse novo desafio com o Rafa Castro, que foi ótimo. E eu E daí, depois desse período, eu acabei tendo a oportunidade de mudar para Londres. Meu marido teve a oportunidade pelo trabalho, a gente conversou, fazia sentido. É, a gente foi para lá, e daí lá eu fiquei 2 anos. Eu fiz mestrado, e eu também aproveitei essa época para me aprofundar mais em tecnologia, em consumo de mídia, foi mais focado em produção de conteúdo para as marcas das pessoas, né? O impacto que as pessoas causam nas marcas ao estarem frequentemente compartilhando conteúdo, postando conteúdo e tudo mais. Óbvio que isso faz mais de 10 anos, então acho que os aprendizados já nem são mais válidos, mas eu acho que fez parte dessa história. E eu também trabalhei lá, fiz alguns freelas, trabalhei na TBWA. E daí, quando eu voltei para São Paulo, eu voltei para Isobar, que também foi muito bacana. Fiquei mais alguns anos. Depois vim para Publicis e faz 7 anos que eu estou na Publicis. Então, eu acho que essa foi a trajetória como um todo. Tirando o meu comecinho de vida de estágio, que foi numa empresa, todo o resto eu passei em estratégia e eu gosto bastante. Acho que me realiza bastante a ideia de que eu tenho a oportunidade de estar sempre
pensando, refletindo sobre diversas categorias, pessoas, enfim. Acho que esse talvez seja a coisa que eu acho mais interessante. Jornada linda. E os últimos sete que você falou na Publicis também com crescimentos, né? Com, vendo impacto também nas equipes, né, vendo impacto na agência como um todo, além do impacto no consumidor e no cliente, que você comentou. E no seu É, time, por exemplo, quais características que você tem, ou dos planners que trabalham contigo, dos estrategistas contigo, qual é a característica que você mais valoriza numa pessoa, num estrategista, que você acha mais legal de ter? cara, eu até tava pensando sobre isso esses dias. Eu tava conversando com uma pessoa do time, eu tava falando, eu sinto que ele tava um pouco tentando se descobrir qual era mais o estilo dele, ele é mais novo e tal, e a gente tava conversando um pouco de qual é esse estilo que ele tem mais, se é que existe isso, enfim, não sei. E daí eu nunca tinha feito a reflexão, mas as pessoas que trabalham comigo, elas têm perfis bem diferentes, e eu acho que talvez esse seja a coisa mais legal entre nós, porque eu acho que cada projeto às vezes cabe mais num jeito de trabalhar diferente, enfim, tem clientes e clientes, tem projetos e projetos. Então, assim, eu não sei se eu tenho uma característica que eu seja mais entusiasta, assim. Eu sei que as pessoas que são super rigorosas, técnicas, que se aprofundam muito no dado, quant e tudo mais, é mais distante da onde eu tenho conforto. Então, eu admiro muito isso, assim, porque eu vejo que é algo que me complementa de um jeito legal. Então, acho que daí talvez até por falta de ser o meu lugar de conforto, eu admire muito isso. Mas eu também acho que tem um monte de outras personalidades. Acho que tem gente que consegue encontrar ângulos e insights muito poderosos de um jeito. Que rapidamente já vê um gancho bom, né? Que se conecta e que brifa bem a criação e que faz todo mundo ficar motivado. Acho que também isso é muito incrível. Tem gente que faz gestão muito bem e daí consegue colocar um exército de pessoas, né? Juntos na mesma missão e deixa todo mundo alinhado e a coisa e o projeto flui muito bem. Isso também é muito importante. Acho que o planejamento e a estratégia, eles ficaram muito fluidos, né? No sentido de que a gente entremeia o processo inteiro. Acho que não é aquela coisa, né? Eu brifei e eu saí da história e eu volto só no próximo projeto, né? A gente brifa, a gente acompanha, a gente tá dentro da ideia, depois a gente tá com a mídia, a gente tá no conteúdo. Então, assim, a sensação que eu tenho é que a gente também ficou. Uma única característica talvez seja injusto para pautar o que esses estrategistas todos fazem de tão incrível, o que eu mais admiro. Então, talvez eu fosse dizer que acho que o que eu mais admiro seja a capacidade da pessoa de fluir, né, em todos os pontos de contato, trazendo as pessoas para perto, direcionando, não se esquivando da responsabilidade, de contribuir, que eu acho que talvez o maior pecado do planejamento e da estratégia seja se eximir de responsabilidade, né? Eu acho que como a gente não tem uma entrega tão específica, né? Não é necessariamente o nosso trabalho que vai para a rua, eu acho que a gente consegue se esconder um pouco se a gente quiser, né? A gente consegue dar uma recomendação que é ampla o suficiente para não comprometer nada nem ninguém. A gente consegue ficar um pouco por baixo do resto das outras áreas. Então, eu não sei qual é a melhor característica, mas eu acho que a pior, com certeza, é a do estrategista que não verdadeiramente está se arriscando ali e buscando dar uma contribuição verdadeira e botar esse processo no trilho e tudo mais, impactar todas as áreas. É bem legal. E aqui no Brasil a gente tem a área de mídia junto na mesma agência, né? Porque lá no Reino Unido também, no Reino Unido, no resto do planeta, a gente tem separados de agências. Então é bem legal de pensar no que você falou, eu acho, de pensar no processo de contribuição. E aí, como eu fiquei lá quase 5 no Reino Unido também, pensava na criação. E eu era mais próximo da criação aqui no Brasil também, mas também trabalhava muito bem com a mídia. E aí depois surgiu o Planning. Então, com os planning hoje, quem que faz? É o planejamento, vamos chamar de criativo, planner criativo, é alguém na área de mídia ou é um terceiro que faz o cons planning, Ju? Porque também eu fiquei quase 5 anos trabalhando na Meta, os últimos dois agora como freelancer, voltando a ter habilidades, mas eu fiquei os últimos 7 anos aí fora do mercado de estratégia. Então, também o que que mudou nesse sentido? Uma das coisas que eu sinto mais é o cons planning, mas tem várias outras também que mudaram nesse sentido. Então, o que que você acha? Eu acho que tem um pouco de perfil de conta também, porque eu acho que tem clientes que veem o comms planning mais mídia, tem alguns que veem mais
estratégia. Eu acho que é sempre estratégico, né? Então eu vejo que, pelo menos, acho que eu faço um push forte no time no sentido de que a gente tem que conectar as pontas. Mas a gente não consegue fazer isso sem a mídia. Eu acho que essa aqui é a verdade, né? Então, o comms planning hoje ele é uma responsabilidade compartilhada. Ele precisa, eu acho que os estrategistas tendem a ter mais facilidade de mostrar isso, porque acho que o que a gente faz melhor, muito melhor que os outros departamentos no geral, é explicitar a ideia que está por trás, né? Então a gente conta bem histórias nesse sentido. Então eu acho que a gente ajuda muito a mídia a sintetizar esse pensamento e mostrar como em cada mensagem, em cada momento, as coisas estão acontecendo, mas a gente também precisa da parceria da mídia para fazer essa construção. Então eu acho que essa bola compartilhada é assim que a gente trabalha na Publicis em acho que todas as contas. E com criação, que é nosso principal, já é o que eu sinto, pelo menos, principal ponto com criação. Qual é a melhor forma de chegar no insight? Porque eu também fiquei muito tempo sem fazer as coisas do insight. Eu fico pensando, quando eu vou nos frios e tudo mais, eu fico fazendo as análises de desk research, os estudos de pesquisa também, com terceiros, tal, lá, lá, lá. E aí faz essa análise, seria uma grande síntese em uma frase do que você aprendeu sobre, por exemplo, aquele estudo que você fez sobre o consumidor ou sobre a categoria, é uma síntese em uma frase. O que que é? Como que eu desenho o insight, escrevo o insight? Qual a melhor É, forma? a forma como a gente trabalha, ela sempre parte de algo macro, né? Então eu começo, o direcional é sempre, né? Olha o mundo que a gente está vivendo, o contexto que a gente está vivendo. Qual é o aprendizado disso? Daí a gente olha a categoria. O que que a categoria está falando? Como que as marcas concorrentes estão se posicionando? Quais são os direcionais que estão sendo dados? Quais são os espaços vagos? Eu vou querer buscar um espaço vago ou vou competir com o que está sendo falado? Olhando para a minha marca também, né? Eu tenho condição de brigar onde eu me favoreço dentro desse contexto. E daí, por fim, que movimentos culturais e que coisas importantes estão acontecendo para as pessoas. Então, desse target, né? Esse consumidor daí, efetivamente, o que que faria sentido na vida dele? Para mim, a intersecção desses três mundos é o direcional, é o insight, a recomendação, o apontamento que a gente está fazendo para a criação, o caminho para eles perseguirem. Eu acho que sempre precisa desses olhares, dessas três frentes. E o insight, para mim, ele tem sempre baseado no consumidor, né? Então, é algo que motive a pessoa. O direcional parte da pessoa. E pensando nas pessoas também, que é bem legal de pensar nisso, e falar um pouco do cultural também, e a coisa da diversidade, equidade e inclusão, do ESG, do ambiental, se for de comportamento do consumidor, como é que o planner pode contribuir nisso? Sabe, olhando para essa marca, a propósito da marca, qual que é o impacto que a gente quer ter, e como é que na propaganda, primeiro, na propaganda, na comunicação de marca, a gente pode ter isso, mas também como é que a gente provoca o cliente a pensar no produto ou no serviço nisso. Mas primeiro essa parte, sabe, de comportamento, porque para mim é o que eu gosto e penso em como é que a gente pode fazer, sabe? De ter lá no briefing, talvez, isso da cultura e dos estereótipos que existem naquela categoria, para a gente, como é que a gente quebra para a criação pensar nisso. E também no ESG, de um modo geral, nessa categoria, o que que a gente vê mais de cobranças ou de problemas que a categoria tem, como produção de carbono, não sei, alguma coisa que a gente pode pensar também no uso desse produto, mas no comportamento do consumidor. Como que a gente ajuda o consumidor e como a gente ajuda o comportamento do consumidor a melhorar nesse sentido, Ju? E que é o que eu quero mais fazer, assim. Legal. Eu vou tentar fatiar um pouco, porque acho que são coisas bem grandes e muito importantes, né, da gente endereçar. Eu acho que primeiro a gente, como agência, acho que a gente tem as nossas responsabilidades, né? Então, eu acho que quanto que as nossas métricas estão sendo cumpridas, cumpridas barra discutidas, barra elaboradas. Então, acho que primeiro tem um olhar para o time, se a composição dele é uma boa composição, se ele representa de fato o Brasil. Eu acho que isso é uma coisa que aí a gente pode impactar. Eu acho que a segunda coisa são os nossos impactos possíveis, né? Então, se eu contrato algum instituto, eu priorizo isso na hora de contratar um instituto. Se eu contrato um coffee break, eu priorizo isso na hora de contratar o coffee break do dia que eu vou receber o cliente. É, Quando eu penso uma campanha, eu retrato as pessoas nessa campanha de uma forma que contribua com a representação do Brasil. Eu acho que essas são as coisas que sempre estão ao nosso alcance, né? A gente sempre pode é,
de alguma forma, representar melhor o Brasil, porque eu sempre gosto de pensar a perspectiva de diversidade, de que, na verdade, o que a diversidade é uma palavra quase que é o oposto do que o que a gente quer. O que a gente quer é a representação, né? De forma mais básica. Eu não quero nada diverso, eu quero só a representação real dos contextos, das pessoas e tudo mais. Então, acho que isso é uma coisa que a gente deve buscar trabalhar, com certeza com muito espaço para melhora, mas eu acho que isso é onde eu vejo que a gente tem controle, onde eu acho que a gente influencia. E daí eu acho que depende muito da empresa, do projeto, do que a gente está falando também. Eu acho que ao longo do tempo eu também entendi que essa pauta não cabe em todos os projetos, não cabe em todos os lugares. Às vezes o melhor que eu posso fazer para aquele projeto é falar sobre o projeto e na minha cadeia produtiva eu organizar isso de uma forma que seja mais real, mais representativa. Então, eu acho que, até porque eu acho que também tem uma questão de fit com o cliente, né? Ele também precisa fazer isso do lado dele de alguma forma para a comunicação poder falar sobre isso. Então, é, sem, obviamente, eximir a responsabilidade de representar, seja qual for a materialização da campanha dele. Acho que isso a publicidade tem evoluído bastante, pelo menos eu sinto isso. É, então, acho que isso é uma coisa. Agora, tem alguns projetos que eu acho que eles naturalmente vêm com oportunidades da gente discutir essas tensões, né? Então, sei lá, se a gente vai falar de Dia das Mães, eu acho que Dia das Mães a gente pode refletir sobre dias das mães de forma que não fortaleçam estereótipos, de forma que incluam mais pessoas nessas conversas, da forma que também a gente não esqueça que tem pessoas que não têm mães, ou que têm dois pais, enfim, eu acho que daí eu acho que datas comemorativas sempre podem promover isso. Eu acho que daí tem vários projetos que circulam pela nossa mão, é, não sei, acho que como eu sou mãe, acabo me conectando muito com os temas da maternidade, é, o quanto que eu também gosto de desafiar os estereótipos da maternidade, da pessoa que quer ou que não quer ser mãe, enfim, acho que a gente também sempre tem essas possibilidades. Então, enfim, eu acho que aí a gente vê essas possibilidades e a gente vai fazendo sugestões, e a gente vai levando dados, mostrando que esse caminho é um caminho que é frutífero, que tem um monte de gente que está pensando assim, e que não vai ser necessariamente, porque eu acho que sempre tem o outro lado do cliente, que será que isso aí eu vou tomar partido? Eu acho que a gente chegou num lugar do mundo em que tudo é muito polarizado, as pessoas têm medo de dar opinião, de apontar um caminho, e daí o outro lado ficar chateado, e daí isso virar um problema. Então, acho que hoje talvez o exercício que eu acho que seja mais interessante da gente como planner é a gente criar ponte, né, entre os lados, entre as coisas, para mostrar que tá tudo bem a gente caminhar em algumas direções, enfim, que isso beneficia, que isso só é do interesse de todos, na verdade, né? A gente não tá querendo agredir nada nem ninguém. Mas eu acho que tem que ser no formato ponte mesmo e não ruptura, porque no fim do dia a gente é um negócio, a gente está aqui para gerar negócios e tudo mais, então como que a gente gera negócios de forma sustentável, de forma colaborativa, enfim, ética e tudo mais. Eu acho que é um pouco isso. Eu penso muito no triple bottom line, né? People, Planet, Profit, que gerar negócio e tudo mais, é a nossa função, trazer para o nosso cliente e para a agência também, nesse planeta, nesse mundo que a gente vive, e o Profit está sempre lá, mas como é que a gente pode ter o People e Planet também conectado, que eu acho que é um pouco do que você falou da representatividade. Nos estudos lá da Meta, que eu trabalhei muito e tal, eles fizeram 4.000, a avaliação de 4.000 anúncios no Globo, isso era 2021, por aí. É, e a representatividade que você falou era muito baixa, por exemplo, em LGBTQI+, de fato, senti baixíssima representatividade e baixíssima presença, menos de 1%, mas mesmo se 1%, sentia baixa representatividade. Pessoas negras também. E aqui no Brasil não é presente 56% dos anúncios, que seria proporcional à população. Mesmo assim, quando está presente, 80 e tantos por cento, não esqueci o número específico, mas não se sentem representados, porque está lá de secundário. Aí eu lembro de Dove, Real Beauty também quebrou um estereótipo lá, sei lá, quase 10 anos atrás, quebrou um estereótipo muito grande, porque trazia mulheres fora do estereótipo da beleza feminina, que eram as modelos lá, skinny girls e tal, lá, lá, lá. E aí tinha também muitos estereótipos nesses estudos lá de, por exemplo, automóvel. Poucas mulheres dirigindo automóvel. Agora, nos últimos 3, 4 anos, isso melhorou muito. Moneymaker era o homem, e enfim.
0,3%, e aí na Paralimpíada a gente lembra ainda mais disso, no que fazem essas pessoas todas, mas 0,3% dos anúncios globais tinha anúncio com pessoas com algum tipo de deficiência física. Então, enfim, isso em 2021, vamos ver se mudou alguma coisa, mas essas oportunidades, como você falou, né, bem inspirador. E nesse sentido, Ju, você tem alguma campanha, alguma coisa que você sente ter impactado? Eu não tenho nenhuma específica, sabe? Mas lembro de trazer isso para as conversas e tudo mais. Mas às vezes barrar eu não ter sido tão convincente com a criação ou com a própria agência, ou principalmente como cliente. É, mas sou feliz de ter dado muitos treinamentos para as agências aqui na América Latina e Espanhola quando eu trabalhava na Meta. Mas ao mesmo tempo tive dificuldade que eu desafiei toda uma rede para pensar nisso para os clientes atuais deles, os principais clientes, como é que eles faziam para eles apresentarem um sketch, um rascunho, né, do que seria isso. Enfim, mas você tem alguma, Ju, que você tenha conseguido fazer isso? Eu acho que eu tenho, e eu acho que também, acho que se eu falar sobre esse assunto 10 vezes, eu acho que 10 vezes eu vou falar diferente sobre ele, porque eu acho que tem dias que a gente acorda com mais esperança, né? A gente fala, não, acho que as coisas estão evoluindo, acho que as coisas estão acontecendo, e daí você vê um exemplo bom e fala, tá vendo, vai vir a partir daí. Tem dia que você acorda e você fala, não, isso aí não tá melhorando, a gente tá indo para trás, enfim. Então, eu acho que no dia de hoje, o que eu consigo, acho que talvez eu esteja um pouco mais otimista hoje, é uma sexta-feira. É, eu acho que eu vejo evoluções, assim, eu acho que sim, eu acho que ela não evolui na rapidez que a gente gostaria, mas eu acho que ela evolui. Então, assim, eu vejo, por exemplo, Honda Motos, é, colocando nas discussões o quanto de mulheres precisam também estar dirigindo motos. Eu acho, assim como você falou, dirigindo os carros e tal, eu acho que numa realidade pouquíssimo distante, a gente discutia muito que o decisor era o homem, por exemplo, da compra do carro. Ainda que a gente colocasse uma mulher no banco do passageiro, né? Enfim, ainda que a gente tivesse todos os dados para provar que no fim do dia a decisão era muito mais feminina. Mas não importa, assim, eu acho que essa evolução ela tem acontecido em muitos lugares, em muitas frentes, mas ela é uma evolução, eu acho que ela é um caminho. Então, a gente com certeza não está lá, mas eu acho que, sei lá, temos mulheres dirigindo motos nas nossas campanhas, isso tem mostrado bastante resultado. Eu acho que, enfim, a forma que os segmentos têm tratado de bebida tem tratado bastante diferente, enfim. Eu acho que, ainda que a gente esteja distante, acho que aconteceram. Eu não tenho hoje um exemplo que eu fale, ai, nossa, esse foi incrível, mas eu vejo, por exemplo, sei lá, a gente faz campanhas de ninho, em que sempre tem diversos tipos de crianças. Eu acho que é uma marca que se propõe a retratar famílias de um jeito diferente, muito legal, que estabelecendo pontes e não rupturas. Então, eu acho que faz isso de uma forma interessante. Eu acho que, não sei se me vem um grande exemplo, mas eu acho que esses dias mesmo eu estava conversando com a criação, e daí tinha uma cena que era uma pessoa saindo do trabalho e uma cena que era uma pessoa regando a planta. E a sugestão da criação era uma mulher regando a planta e um homem saindo do trabalho. Na verdade, a gente poderia inverter só. E eles falaram, claro, pode. Então, assim, eu acho que às vezes também não precisou de uma briga, precisou alguém notar. Assim como a gente olhou um squad de influenciadores esses dias também e falou, cara, acho que ele poderia ser um pouco mais diverso. Será que dá? Também, na mesma hora, falou, claro que dá. Então, assim, eu acho que hoje a gente já tem muito mais abertura para fazer trocas sem que isso seja um embate, mas eu acho que a gente precisa realmente ser mais vigilante entre todos nós, né? Às vezes todo mundo deixa muitas coisas passarem, por isso que eu acho que é importante todo mundo estar atento para esse olhar, porque um dia eu posso pegar a bola, outro dia você pega, enfim, e a gente vai melhorando todos os dias numa direção que represente melhor a sociedade. Muito bom te escutar para ter um pouco mais de esperança, mas também por lembrar, né, dessa construção do que mudou já nos últimos 10 anos em relação a isso. E como a gente está fazendo. E parabéns por conseguir falar com a criação aceitar facilmente essa transição, sabe? Na prática, na execução também, ter mais equidade em relação aos anúncios, em relação a homem e mulher. E esse da Só não família vamos ser também. poliana. Não é que isso acontece, tá maravilhoso, tá resolvendo ser. Até porque acho que a gente vê o mesmo erro várias vezes. Eu também não enxergo um monte de coisa. Então, enfim,
também cheia de todos os problemas aqui. Mas, como eu disse, hoje eu estou um pouco mais otimista. Falando em otimismo, a gente pode ficar otimista mesmo com a inteligência artificial querendo roubar o nosso trabalho? Não sei, não tenho, assim, não tenho certeza. Mas eu tento pensar que hoje, pelo menos nos usos que eu estou vendo da inteligência artificial no nosso trabalho, eles estão vindo para somar, assim. Eu acho que eu também faço uma reflexão que é quanto mais a inteligência artificial fizer coisas por nós, a gente vai aumentando a complexidade do que a gente consegue entregar também. Então, sei lá, quando a gente pensava que antes a comunicação ela era um spot, um out of home e um filme de TV, também precisava de menos gente para fazer, porque era menos coisa para fazer. Hoje em dia a gente está falando de segmentação, de não sei quantas mensagens, de não sei quantos clusters, tudo isso gera dado, esses dados precisam retroalimentar. A gente está falando de personalização em escala. Então, assim, a máquina vai fazer muita coisa? Vai, porque também senão não seria possível a gente chegar em todos esses lugares com toda essa sofisticação. Mas a gente vai perder essas pessoas? Não sei, porque se ficar tão mais complexo, também vai precisar de mais gente. Então, assim, não sei, não tenho a menor ideia. É, Me preocupa mais até a gente ir para lugares que não necessariamente promovam bem-estar e felicidade na vida das pessoas. Enfim, acho que eu tenho menos medo de ficar desempregada do que eu tenho medo de viver uma realidade que eu não necessariamente compactue, assim, de que realmente a tecnologia ela é tão transversal a todas as minhas relações e as escolhas sejam tão personalizadas. Eu tenho mais medo disso do que da questão do emprego, assim. De alguma forma, eu acho que a gente vai conseguir arbitrar como sociedade. Isso pode ser que seja uma grande bobagem, mas eu tenho mais, onde me angustia mais, onde o meu peito mais aperta, é mais no mundo que vai viver, vai transformar a privacidade, enfim, Big Techs, esse lugar me deixa mais angustiada, assim, acho que. Vamos descobrindo e trabalhando aos poucos com o que temos de ferramentas, né? Porque é uma ferramenta. E, Júlio, está acabando aqui o meu tempo que eu posso. Só tem mais 2 minutos, mas acho que principalmente, como sempre, muito bom te ouvir, aprendo contigo, de verdade. Hoje, por exemplo, mais olhares positivos também em relação a ter mais isso, da diversidade, equidade e inclusão, o ESG na propaganda, que a princípio, agora em outubro, eu vou até ser professor na SPM, estou feliz com isso. Mas, mais Parabéns. importante, obrigado demais, Ju, pelo papo aqui. Espero que seja tão legal para as pessoas como está sendo para mim, de verdade, muito bom. Te agradeço demais, Rafa, por também provocar, assim, acho essas reflexões. Eu acho que, igual eu estava falando, a gente precisa de vários goleiros, né, para que as coisas caminhem na direção, para as coisas não passarem e a gente não fazer da forma com que a gente sempre fazia. Então, eu também te agradeço por retomar esses pontos, que eles são importantes, a gente não pode deixar eles serem esquecidos, né? Então, te agradeço muito por me chamar, por trazer esses pontos, me fazer refletir. E com certeza vou sair daqui pensando como que eu continuo daqui para frente. Então, super obrigada. Que bom. Beijo grande, Ju. Beijo, Rafa.